Louvado seja o nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva o Arcanjo São Miguel, o campeão invicto. Pessoal, estou aqui neste vídeo para comentar com vocês sobre o 7º coro de anjos, né? Nos vídeos passados falamos das virtudes, né? Os anjos que estão no coro das virtudes, os anjos virtudes, né? Falamos também sobre as hierarquias de anjos, que são três, a gente falou de duas. A primeira hierarquia é formada pelos anjos serafins, querubins e tronos. A segunda hierarquia, dominações, potestades e virtudes. Falamos, né, sobre esses coros de anjos que estão nessas hierarquias. Agora entramos na terceira hierarquia de anjos, que são o coro dos principados, o coro dos arcanjos e o coro dos anjos da guarda, né? E o coro, ou melhor, a hierarquia número 3, ela é formada por esses anjos, né? Vamos ler aqui. É formada por esses anjos, principados, arcanjos e anjos da guarda, que executam as ordens de Deus. Eles estão mais próximos dos homens e das mulheres. Estão mais próximos de nós e conhecem a fundo a nossa natureza, a natureza de cada um que devem assistir, a fim de poderem cumprir com exatidão a vontade de Deus, através de avisos e castigos, conforme o caso. Então, gente, basicamente é isso. O coro dos principados, dos arcanjos e dos anjos da guarda tem esta missão, né? Eles estão mais próximos de nós, entende? Para poder nos proteger, né? Interceder por nós, mas também castigar, avisar algo, conforme o caso, porque às vezes a gente precisa ser corrigido, avisado, castigado, para que a gente possa voltar à vontade de Deus, entende? Então, Deus é Pai até nisso, né? Ele usa dos anjos para poder fazer isso conosco. E o coro dos principados, dos arcanjos e dos anjos da guarda tem esta missão. E esses 3 coros de anjos que eu disse, principado, arcanjos e os anjos da guarda, né? Eles são os anjos que estão mais próximos de nós e conhecem a fundo a nossa natureza humana. Então vamos lá, para você entender aí o título, né, do vídeo, né? O que acontece, né, com uma nação que não obedece a Deus. Você vai entender agora. Os santos anjos desse coro são guias dos mensageiros divinos. Eles não são enviados a missões modestas. Ao contrário, eles são enviados a príncipes, reis, províncias, dioceses, de conformidade com o honroso título de seu coro. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, eles são representados como protetores de povos. Então significa dizer que são aqueles anjos, os anjos principados, que levam as instruções e os avisos de Deus ao conhecimento dos povos que Deus confia a eles. Porém, quando esses mesmos povos recusam aceitar as mensagens do Senhor, que o coro dos principados enviou a eles, os principados transformam-se em anjos vingadores e derramam as taças da ira divina sobre eles, de forma a reconduzi-los através do castigo e da dor, de volta ao Deus de amor e misericórdia, que eles abandonaram propositalmente. Então, gente, isto é o que o devocionário de São Miguel fala. O coro dos principados, você vê, eles são enviados a reis, províncias, né, dioceses, ou seja, eles são enviados a cidades, né? Eles são enviados a reis, a dioceses. Então, eu e você precisamos também pedir a intercessão do coro dos principados para eu e você pedir proteção e conversão para a nossa cidade, para a nossa diocese. Eu e você podemos pedir intercessão deles para isso.
para pedir uma conversão, uma ajuda, pedir por alguma situação que está acontecendo dentro da nossa cidade, da nossa diocese. O coro dos principados são enviados a elas para proteger, para interceder para as cidades, para interceder pelas dioceses. Entende? Como está a sua cidade, como está a sua diocese, o coro dos principados vai interceder por elas, né? Pela sua cidade e diocese. Então, eles também enviam a mensagem de Deus para o povo, para os povos, né, que Deus confiou a eles. Eles transmitem a mensagem, a vontade de Deus para aquele povo, para aquela cidade, por exemplo, para aquela nação. Porém, quando aquela cidade, quando aquela nação não quer seguir a Deus, rejeita a mensagem de Deus que o coro dos principados enviou a eles. O coro dos principados, eles se transformam em anjos vingadores para poder derramar o castigo sobre uma cidade, sobre uma nação, que não quis seguir a Deus, para que através daquele castigo que eles enviam àquela nação, àquela cidade, àquela diocese, para que através daquele sofrimento, através daquela dor, através daquele ranger de dentes, daquele sofrimento que eles estão passando dentro daquele lugar, daquela cidade, daquela nação, daquela diocese, através do sofrimento e do castigo, eles possam voltar a Deus, possam voltar ao Deus que eles abandonaram. Deus é Pai até nisso. Então a gente consegue ver muitas cidades que não estão cumprindo a vontade de Deus e que acabam recebendo esse castigo de Deus. Um exemplo de cidade é a cidade de Pompeia, na Itália. A cidade de Pompeia, na Itália, era uma cidade pagã, entende? Se eu não me engano, o deus deles era o deus Vulcano, né? Eles eram paganizados, não adoravam a Deus, adoravam outro deus. Não tinha o Deus criador do céu e da terra, entende? E acabou que Deus enviou o castigo para eles. Estourou o vulcão, morreu todo mundo. A cidade está em ruínas, entende? Então, Deus, ele envia castigo, sim. Deus envia a sua justiça, sim. E quem executa esta justiça sobre os povos são o coro dos principados. Imagina se o Brasil, imagina se os países, se as nações não se voltarem para Deus, o coro dos principados vai se transformar em anjos vingativos, vingadores, para poder derramar o castigo sobre aquele lugar. Para que as pessoas possam falar, nossa, Deus enviou o seu castigo. Vamos voltar a Deus. Vamos voltar ao Deus de amor, que nós mesmos abandonamos. Então, é exatamente isso o que acontece com uma nação que não obedece a Deus. Acontece que Deus derrama sua ira sobre aquela cidade, sobre aquela nação. Às vezes através de uma doença. Às vezes através de uma permissão de alguém governar aquele lugar. Às vezes com uma permissão de fome, de carestia. Às vezes com uma permissão até mesmo de um vulcão entrando em erupção, por exemplo. Entende? Deus, ele derramou a sua ira sobre Sodoma e Gomorra, destruiu toda a cidade, muitas pessoas morreram. As pessoas daquela cidade morreram por conta do castigo de Deus. Por quê? Porque não seguiram a Deus, não escutaram a voz de Deus. Assim, eu e você devemos pedir sempre a intercessão do coro dos principados, para que as pessoas possam voltar para Deus. As pessoas da nossa cidade, e a nossa cidade em si, a nossa diocese e as pessoas da nossa diocese possam voltar a Deus. E que a nossa diocese e a nossa cidade seja abençoada. O coro dos principados tem essa missão, de interceder pela nossa cidade e nossa diocese. Entende? Então, peçamos a intercessão do coro dos principados sempre pela nossa cidade, diocese, para que as pessoas possam se voltar para Deus, através do amor, para não voltar através da dor.